a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Revelado o seu amor.
palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz de amor, gentilmente atraiu Deus. Palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Boa noite, seja bem-vindo no nosso encontro para celebrar ainda em casa. Que você possa ser abençoado nesta noite. É o culto da nossa igreja, Igreja Batista de Conchal. Meu nome é Roberto e estou muito feliz de poder hoje estar junto com você. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. João 4, vamos ler dos versos 19 ao verso 24. João 4, 19 a 24. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe com essa leitura bíblica
E vamos ouvir agora o cântico Em Espírito e Verdade pela banda da Igreja Batista de Conchal. Neste momento, gostaria que você me acompanhasse em uma oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer de coração que podemos contar com a Tua presença em nossas vidas, com Teu cuidado sobre nós e sobre as nossas famílias. Ó Pai, eu te peço em favor de todas as pessoas que estão agora assistindo este culto, que o Senhor possa estar visitando a cada uma delas. O Senhor sabe exatamente o que vai no coração e na mente de cada uma delas. E também te peço, Deus, que esteja olhando para as suas necessidades, para as suas dificuldades do dia a dia. Lembrando daquelas pessoas, ó Deus, que têm tido problemas financeiros, ou mesmo no trabalho, ou com a sua empresa, ou com o seu comércio. Dê a elas, ó Deus, sabedoria para poder suportar todas essas tensões que nosso país e o mundo está vivendo. Ó Deus, também lembramos das pessoas que estão doentes, sejam fisicamente ou mentalmente, psiquicamente. Ó Deus, esteja curando a todas, principalmente aquelas que estão acamadas, que estão, ó Deus, numa UTI de um hospital. Te peço também em favor dos médicos, enfermeiras que estão cuidando desses doentes. Protejam eles, dê a eles disposição para poderem continuar fazendo o seu trabalho tão magnífico. Ó Deus, continue dando a nós a Tua orientação para que possamos saber viver o nosso dia a dia. Eu também quero agradecer para aquelas pessoas que têm contribuído e ajudado esse trabalho aqui de Conchal, na nossa igreja aqui nessa cidade. Ó Deus, que o Senhor possa completar as Suas bênçãos na vida delas. E, ó Deus, lembramos também de todos que estão, ó Deus, hoje distantes da nossa igreja. Que o Senhor possa visitá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Jesus.
vacinação, que vem da ciência, é de Deus? Este é o tema da nossa reflexão bíblica dessa noite. A primeira afirmação que eu gostaria de falar nesta noite, que a ciência, que é o conhecimento e sabedoria e fé, andam juntas, porque elas vêm de Deus. Alguém disse que Deus é sábio e detém toda a sabedoria. É a fonte de todo saber. E sua palavra também nos dá acesso a todo conhecimento. Mas antes, o que é vacinação? É a maneira simples, eficaz e também segura de dar proteção às pessoas contra doenças nocivas, antes mesmo que elas tenham contato com tais doenças. Só através das vacinas é que o nosso corpo cria anticorpos para combater algum vírus, antes que ele atue. Como dizem os especialistas da área, como as vacinas contêm apenas formas mortas ou enfraquecidas do vírus, ou mesmo são fabricadas sinteticamente, elas não causam a doença, nem colocam você em risco de complicações. A vacina é algo seguro. Por que a vacinação é importante? Porque através dela, a vacinação será uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e também para salvar vidas. Hoje existem vacinas disponíveis para proteger contra pelo menos 20 doenças, como difteria, tétano, coqueluche, influenza, que é muito conhecida, que é a H1N1, o sarampo. Já teve uma época da varíola, também paralisia infantil. Então, juntas, todas essas vacinas juntas, elas salvam a vida de 3 milhões de pessoas. Mas fazendo até uma comparação com a Covid-19, ela sozinha, a Covid-19, em menos de um ano, matou no mundo mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. Lembre-se, como dizem os especialistas, quando somos vacinados, não estamos apenas protegendo a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Isso é chamado de imunização de rebanho. Algumas pessoas são aconselhadas a não tomar certas vacinas, nós sabemos disso. Como, por exemplo, as mulheres grávidas não podem tomar essas vacinas da Covid-19. Portanto, essas pessoas que não vão poder tomar dessa vacina, depende daquelas que tomam, que podem tomar. E assim vão proteger essas pessoas. Por isso, da necessidade que todos que podem tomar, que tomem a vacina, para proteger as outras também. E de acordo com o Ministério da Saúde, uma pessoa imunizada é aquela que possui anticorpos contra um agente infeccioso. Essa pessoa pode ter adquirido os anticorpos artificialmente, através da vacinação, né? Ou naturalmente, após a pessoa ter adquirido a doença, né? E o corpo consegue desenvolver os anticorpos necessários para combater aquela doença. Mas, infelizmente, no caso da Covid-19, não há comprovação que a pessoa fique imunizada, mesmo que tenha tido a doença. Ou seja, a orientação é que a pessoa precisa ser vacinada, mesmo que já tenha tido a Covid-19. Há casos já comprovados de pessoas que, depois de 3, 4 meses, passou a ter a mesma doença, no caso da Covid-19. Por isso que nós precisamos valorizar o que a ciência tem feito por nós, as informações que ela tem dado, porque nós dependemos cada vez mais da proteção das vacinas para as doenças já conhecidas e das novas que estão surgindo, como esta agora, nessa pandemia. Desde 1973, o Brasil tem um programa chamado Programa Nacional de Imunização, que é padrão para o mundo, inclusive, que organiza campanhas, orientações e sistematiza as ações para a imunização da população brasileira.
E o objetivo é imunizar todo o país. Isso é um exemplo de como a ciência aplicada, bem aplicada, traz benefícios para a população. Portanto, o alvo da vacinação é imunizar, livrando-nos de sermos contaminados ou livrando-nos de contaminar alguém desta doença que pode deixar sequelas ou mesmo levar a pessoa à morte. Isso não é uma bênção de Deus para nós, queridos irmãos, queridos amigos que estão também nos assistindo? Já não deveríamos agradecer a Deus por Ele estar nos protegendo de doenças, ou de forma direta, ou através da ciência, que pode até nos levar à morte? O pastor William Corsino diz que o Deus vivo que venceu a morte na cruz para gerar vida é o mesmo Deus que deu a ciência e a vacina para nós. Se a ciência existe, com certeza sempre foi para nos ajudar e nos auxiliar na manutenção da vida. E isso é de Deus. Deus deu o conhecimento à humanidade, isto é, a ciência, também para isso, para que pudéssemos enfrentar, por exemplo, esses vírus que causam doenças que há muitos séculos vêm nos atingindo e nos matando. O aumento do tempo de vida é graças a descobertas de remédios como penicilina, antibióticos e vacinas. E Deus não quer e nunca quis que morrêssemos. Como eu afirmei logo no início da nossa reflexão, Deus é sábio e detém toda a sabedoria e é a fonte de todo saber. E sua palavra também nos dá acesso a todo conhecimento. Ele reparte conosco aquilo que ele possui. O termo ciência na Bíblia já define todo tipo de conhecimento adquirido, habilidade, seja no estudo ou até na experiência prática. A palavra também, ciência, está relacionada à consciência e à noção de algum fato ou informação. Em traduções mais modernas, a palavra conhecimento na Bíblia é utilizada no lugar de ciência, que se refere a um conhecimento científico. Vale lembrar que a ciência na Bíblia não se refere somente à ciência moderna, mas a todo tipo de conhecimento. E seja no mundo natural, ou seja no mundo sobrenatural. Existem muitos tipos de conhecimento, mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. Quer exemplos bíblicos sobre a ciência na Bíblia? Por exemplo, em Daniel, capítulo 1, verso 3 e 4, diz o seguinte: depois o rei Nabucodonosor, ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem os vários campos do conhecimento, que poderíamos chamar de ciência, e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele, Aspenaz, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Depois também em Daniel 1,17, diz assim: a esses 4 jovens, que no caso Aspenaz escolheu, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, que era um desses, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus deu a esses jovens sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha que interessante, o próprio texto já coloca, em vez de conhecimento, coloca ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Em Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavra e obras. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Que sabedoria é essa que os egípcios tinham? Vamos dar uma olhadinha em Êxodo?
Êxodo capítulo 7, verso 11. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências, e eram chamadas ciências ocultas. Aqui não quer dizer que as ciências ocultas fossem somente ligadas a coisas sobrenaturais. O que eles também faziam eram coisas também que foram descobertas na época dos egípcios. Poderíamos citar outros textos aqui, mas eu gostaria agora realmente de apontar que toda sabedoria vem de Deus. E para quem segue a Jesus, também tem como poder alcançar essa sabedoria que vem de Deus. Tiago nos aconselha a pedirmos a Deus sabedoria quando precisarmos. E muitas promessas de quem busca sabedoria nos apontam que nós podemos alcançar isto. Veja Isaías capítulo 33, versos 5 e 6. Isaías 33, 5 e 6. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá a Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Olha que interessante esse verso. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Nós pertencemos a esse tempo, o tempo em que a ciência está desenvolvida. E uma grande riqueza de salvação e sabedoria e conhecimento. Deus é o nosso firme fundamento de riqueza, de salvação, de conhecimento. E o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Quem teme a Deus e busca a Deus também alcança salvação, sabedoria e conhecimento. Independente disso, Deus também dá ao homem a capacidade de desenvolver tudo isso. Agora, um dos maiores exemplos bíblicos de imunização que encontramos na Bíblia é quando Deus imunizou o seu povo, protegendo eles da escravidão no Egito e de todo o mal que eles enfrentavam ali. E ao mesmo tempo pressionaram o faraó para que libertasse os hebreus. Isso aconteceu quando a 10ª praga foi aplicada, que era o quê? A morte dos primogênitos, ou seja, a morte dos filhos mais velhos das famílias. Veja alguns textos que eu separei para a gente ter uma visão mais geral desse fato bíblico. Eu vou ler Êxodo capítulo 12, se quiser abrir lá, eu vou ler alguns versículos. 5 a 7 diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O sangue sacrificado, o cordeiro ou um cabrito, o sangue era utilizado para colocar nas vigas superiores das portas das casas que eles estavam morando lá no Egito. Verso 12 e 13. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, diz o Senhor, e matarei todos os primogênitos, os mais velhos, filhos mais velhos das famílias, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, ou o vírus, vamos dizer assim, quando eu ferir o Egito. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. E no verso 30, no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto, choro no Egito,
pois não havia casa que não houvesse um morto. O que observamos aqui, queridos, segundo a Bíblia, depois de transformar as águas do rio Nilo em sangue e enviar diversas outras pragas, incluindo ataques de insetos, doenças e morte do gado, Deus mandou um 10º castigo, um vírus. Enviou um anjo da morte para ceifar a vida de todos os primogênitos. Não sabemos se era um vírus mesmo, mas houve um anjo que eles chamaram de anjo da morte. Isso pode ser figurado ou não, nós não sabemos. Mas o que é interessante é que o povo hebreu avisou outras pessoas que isso ia acontecer. E alguns não deram crédito. E assim foi feito. E Faraó, que perdeu seu filho, como a maioria dos egípcios, libertou o povo de Israel. Assim, podemos afirmar que Deus deu a orientação, compartilhou a sua sabedoria a Moisés, ordenando a ele que pedisse os seus agentes de saúde, vamos dizer assim, aqueles agentes de saúde da sua época, que eram os líderes das próprias famílias, que fizessem a imunização de suas casas com o sangue de um cordeiro nas portas da entrada delas para salvar os seus filhos primogênitos. Primeira vez que demonstra que o sangue do cordeiro pode salvar. E por isso que João Batista, quando viu a Jesus, disse: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A família unida ali de cada família israelita protegia o mais velho. Muito bonito isso, né? Todos se reuniram para proteger um filho mais velho. E eu queria concluir essa nossa mensagem, essa nossa reflexão, fazendo esse paralelo entre o que aconteceu no Egito e com a Covid que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia que estamos vivendo hoje. Deus imunizou o povo de Israel, lá no capítulo 12 de Êxodo. E eu afirmo que essa imunização do coronavírus que estamos vivenciando é de Deus também. Eu afirmo que esta vacinação que está sendo promovida no mundo inteiro é de Deus. E a vacina é de Deus. Há líderes mundiais e religiosos dizendo que a vacina faz mal e vai alterar a nossa natureza. Mas a natureza que temos primeiramente é espiritual. Ou seja, somos eternos espiritualmente falando. E a nossa natureza física, decaída pelo pecado, é fraca, sujeita a doenças e até a morte. A vacina nos protege, atingindo o nosso corpo. Não tem nada a ver com espírito, alma. Vacina é para curar os nossos corpos. E todos nós, mesmo sabendo que temos uma natureza espiritual e eterna, queremos continuar vivos e com saúde, não é verdade? Ninguém quer morrer. Isso que é a verdade que nós temos. E também não queremos que ninguém morra. E se somos assintomáticos a um vírus, não queremos ser agentes de morte ou transmitir o vírus para algum parente ou mesmo até para algum desconhecido, um amigo. Nós não queremos fazer isso. Temos que ter em mente que Deus deu o conhecimento, a ciência para a humanidade para que se preservasse sempre a vida. A maioria de nós não recusou a ciência no momento que precisamos de médicos, remédios, vacinas, tratamentos diversos na área da ciência da saúde. Ou quando queremos nos alimentar de forma saudável ou nos exercitar para evitarmos o quê? Um colapso físico ou mental, ou psíquico. Porque agora querem pôr em dúvida o que a ciência tem feito e orientado sobre esta pandemia. Porque muitos procuram ouvir opiniões de quem não é especialista em nome do negacionismo, que tem interesses econômicos, partidários e políticos. E se afirmar que um vírus é fabricado com os mesmos interesses econômicos, partidários e políticos. Só não vê quem não quer. Eu queria citar aqui um artigo
que o pastor Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, ele escreveu esse artigo na revista Veja com o tema A Fé Não Imuniza. Ele disse: a religião não rivaliza com a ciência, assim como a fé não imuniza. Também não existe vacina contra o preconceito, o egoísmo e a crueldade. Se é verdade, e assim creio, que o coronavírus deve ser enfrentado com boa medicina e a superação da Covid-19 será inclusive uma conquista da ciência, também é verdadeiro que os suprimentos de empatia, solidariedade, compaixão e misericórdia necessários, heroicamente demonstrados por todos aqueles que expõem o risco, que se expõem ao risco para prover cuidado aos enfermos e vulneráveis, e são qualidades que se encontram no coração dos que creem ou intuem que a vida descansa nos mistérios e virtudes do espírito humano e do espírito divino. Isso faz parte dos propósitos de Deus, que ninguém morra. Sempre foi assim. Assim é a fé saudável. Não se fabrica em laboratórios, nem se compra em farmácias. Procuremos, todos nós, aqui vai minha última palavra, primeiramente, agradecer ao nosso Deus que promove sempre a vida, que é o detentor da vida, e pela maneira como Ele tem cuidado de você e de mim. Nós temos que agradecer a Deus porque Ele também tem permitido que a ciência se desenvolva também para nos proteger e nos abençoar. E temos que agora continuar orando incessantemente, pelos que estão doentes, por aqueles que estão a cada dia se expondo ao vírus e que cuidam desses doentes. E sejamos misericordiosos, graciosos com todos que estão ao nosso redor, ajudando naquilo que podemos fazer uns pelos outros, seja na doença, seja na falta da comida, um emprego, ou então conversar e ajudar as pessoas que estão deprimidas, orar com elas, ler a Bíblia com elas, levar a esperança. Isso que Jesus faria. Com certeza ele estivesse aqui. E somos nós que estamos aqui, seguidores de Jesus, que temos essa missão de procurar, aqui e agora, ajudar as pessoas e crer que a vacinação é de Deus. Pois tanto a ciência como a fé vem de Deus. E elas andam juntas pela vontade de Deus. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para compreender tudo isto. E que Deus nos dê misericórdia e amor para com as pessoas que precisam da palavra que nós detemos em nós. E que o Espírito Santo nos oriente da maneira como devemos agir diante dessa pandemia. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
nessa canção levo a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo as pés na luz, conhecer a ti, dominar louvor, sentir tua alegria, praticando tua luz. Queremos agradecer a presença de todos nessa noite, que você possa voltar no próximo domingo, no mesmo horário, e na quarta-feira, onde temos um encontro para orar, ao vivo pelo Facebook. Assim você pode levar seus pedidos e ali poderemos estar orando juntos pelas dificuldades e também agradecendo a Deus pelo aquilo que Ele tem realizado na vida de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e que Deus te abençoe muito durante essa semana. Até lá então.